realmente nova, né? Mas para algumas pessoas, e eu como sempre digo, há sempre alguém que se junta a nós pela primeira vez. Por mais que a nossa audiência atinja as famílias quase todas de Luanda, há sempre o respeito por aquelas pessoas que se juntam a nós pela primeira vez. Alguém certamente que nos vai ouvir hoje, talvez não terá, embora o meu convidado de hoje seja uma pessoa bastante conhecida e já esteve nesta casa. Pronto, esse riso. As pessoas também já sabem de quem é que eu estou a falar. O meu convidado de hoje é o Vítor Hugo Mendes. Mas sempre que uma história, por mais conhecida que ela seja, é contada, haverá sempre uma nova história, porque ela é contada de uma forma diferente. E o Vítor Hugo Mendes de Malange, porque é assim que ele se dá a conhecer, é assim que ele diz que se chama, nascido na Machinde. Ele vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu tenho a plena certeza que não estou errada. Yeah. Ele nasceu no ano de 1982. Mais velho, né? Nem tanto. Só tem... Bem, eu tenho que contar a partir da minha idade para não fazer contas erradas. Ele em novembro vai fazer 36 anos de idade, tal como os minutos da hora 21 neste momento. Yeah. E tem um mar de histórias, um terreno de histórias para contar, para dividir, dentre coisas muito boas, de coisas não tão boas assim, mas sabendo que cada passo, cada escorregão que damos na vida são certamente uma lição, não para que nos mantenhamos no chão, obviamente que não é de vencedores e vencedoras, mas sim levantar e sacudir a poeira, tal qual a música, e dar a volta por cima. Vítor Hugo Mendes, eu acho que eu já falei o suficiente para início de conversa. Eu só vim responder. Muito boa noite, Carlos. Sabe, sempre que o Vítor Hugo vem aqui, eu tenho que pedir: Vítor Hugo, já acabou a nossa entrevista, não sei se estás a perceber. Não, mas cara, Não sei, isso depende como é que tu vais conduzir isso tudo, na boa. Na boa. Yeah. E então, muito obrigada por teres aceito o convite. Teres Bem. aceitado, no caso assim, é que está correto, por teres aceitado o convite para partilhar um bocadinho mais da tua história, que algumas pessoas já conhecem. Então está a ver a fazer isso, mas isso é normal, né? O Vítor Hugo está a ganhar, isso é assim. Não, é porque normalmente esta hora toda estou em casa, estou quase a dormir. Boa, tens uma vida regrada, entretanto. Vou tendo. Vais tendo. Faço por ter. Eu sei, por exemplo, antes mesmo de passar para aquilo que nós vamos falar aqui, eu sei que, por exemplo, tu gostas de umas pedaladas longas, mantém-te assim, né? Fit. Sim, eu sou praticante de BTT. BTT chama-se bicicletas de todo terreno. E andamos metidos aí nas matas. Há muita boa gente já a praticar essa modalidade de ciclismo. E realmente a maior distância que fiz foi mais ou menos 15, 20 dias. Demos a volta a Luanda, foram 107 km de bicicleta. Assim, 15, 20 dias assim direto só a fazer isso? Não, num dia. De manhã pusemos na bicicleta e giramos Luanda, 107 km. Portanto, foi uma coisa rápida, não foi muito difícil. Quantas horas? Às 4 horas para aí. 4 horas. Essa foi a prova na cidade mais longa. Depois a prova mais difícil que fiz no mato foram 76 km para aí na Funda. Eu, o Eidi, o Pinipuk e muitos outros colegas que andamos na bicicleta. E tem sido muito interessante, adoro sofrer aí no meio do mato. Mais do que, se calhar, conceituá-lo como um modo de vida, é muito saúde também. Muito saúde, muita paixão, muito amor, muita maluquice, muita adrenalina, assim... Das pessoas que eu conheço, que gostam de se fazer a estrada, tu és uma delas. De repente dá-te uma coisa, não precisas de companhia nem nada, metes-te num carro e basas. Uma das coisas que as pessoas mais gostam é da liberdade, porém é das coisas que as pessoas mais têm medo de exercê-la quando podem. E eu não tenho esse problema, eu gosto de andar. Aliás, quando eu trabalhava aqui, o Paulo Miranda pode dizer isso,
Eu muitas vezes saía daqui da rádio às 12 horas depois que andando punha no meu Starlet e ia embora para Benguela na boa, que acertar buracos, comigo está-se bem. Muitas vezes no Janela Aberta eu saía de casa tipo sexta-feira, eu já sabia que não vou voltar para casa, então vinha com as minhas biquatas no carro, quando acabasse o programa punha-me na estrada e ia para Benguela, depois saía de Benguela às 5 da manhã e à tarde estava a entrar segunda-feira na televisão. Eu gosto muito de estrada. É que tu, quando estás no meio do nada, dás valor ao que tens. Ao tudo, né? Uhum. Ao tudo que tens. Que às vezes uma pessoa reclama que é nada, né? Uhum. Mas faz toda a diferença. Mas agora voltando, né, ao início, em 1982, em novembro, dia 3 de novembro. 4. 4? Yeah. 4. É sério? Uhum. Será que não estás enganado? Nunca digo. Olha a boca da pessoa que errou. Dia 4. Yeah. Qual é o teu primeiro... Como é que começou a tua história, Vitor? Claro, depois de sair da maternidade. Bom, eu tenho lembranças dos meus 8 anos, mais ou menos, que eu já era um tipo diferente, comunicava bastante bem, no meio daquela malta de Malange. E depois já era um menino que na escola, eu estudei numa escola de Machinda que se chama Liga. Eu estudei na Liga pequena e na Liga grande. Epá, era um tipo, sempre fui igual, extrovertido, sempre fui muito amigo das pessoas, sempre fui muito brincalhão. Eu tenho uma memória muito boa, sei que os meus pais nunca foram chamados na escola por ter cometido uma indisciplina, ok? Uhum. Portanto, estudei lá até a 4ª classe com a professora Antonica. Se me estiver a ouvir a professora Antonica, que eu sei que ainda anda por aí, ainda muito recentemente via passar, foi a minha professora da pré até a 4ª classe, e depois mudei-me para o Amílcar Cabral. Estudei 5ª, 6ª, 7ª e 8ª no Amílcar Cabral, portanto, acho que eu estudei a 8ª no liceu, depois houve uma transferência qualquer, aí eram escolas muito próximas, e foi mais ou menos isso, depois fui médio e tudo mais. O teu contacto com o microfone começou mesmo em Malange? O que acontece é que eu, na escola, no Amílcar, eu era um puto super extrovertido, ou seja, a mim me convidavam muitas vezes, porque eu lia muito bem, diferente, e nunca tinha vergonha do público. E então convidavam-me para ler as mensagens sempre que fosse necessário. Ok. Na verdade não era muito me convidar, eu me autoconvidava, né? Convidava. Porque a malta conhecia-me. Não houve escola nenhuma que eu não fui totalmente conhecido. Ou seja, não Eras o popular, não eras o pop da não, escola. era o mega popular. Não era popular. Era o mega popular. O mega popular. Os professores gostavam muito porque eu não tinha medo de perguntar, fazer perguntas. Eu era dos mais voluntários para me levantar para responder uma coisa. E então, eu era sempre conhecido, ok? E era um rapaz muito extrovertido, muito boa pessoa. Antes de mais, era um bom miúdo. Eu não era aquele miúdo conhecido porque lutava, porque roubava, porque insultava, isso e aquilo, népias. Era porque eu gostava de conversar com as pessoas, gostava de ser amigo das pessoas. E aí, assim foi. Depois, então... me convidavam muito para ler as mensagens, mas havia uma coisa muito interessante, que eu tinha um jeito que os outros meninos não tinham. Quando estivéssemos a cantar o hino nacional, havia 2 hinos. Havia o hino do MPLA e havia o hino nacional. Então nós tínhamos que cantar os 2. E tínhamos que içar a bandeira. Só que os outros miúdos sempre falhavam. Ou seja, ou antes do hino terminar, a bandeira já estava lá em cima, ou o hino termina, a bandeira está ao meio. E eu era o único rapaz, que me lembro assim, que fazia coincidir as duas coisas. Tinham tudo no mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E então isso servia muitas vezes como uma grande diferença. E aí assim foi. Depois foste direto para a rádio oficial de Malange ou antes disso? Não. Achas e certamente terá a tua relação com o microfone teve muito a ver com o teu passado na escola? Porque na rua, na minha rua, lá na rua da mãe do Vítor Gomes, porque aqui já não é mais a minha rua, é a rua da mãe do Vítor Gomes. Na rua da mãe do Vítor Gomes era assim, o Vítor, na altura era Vitor, não é? Não existia cá Vítor Hugo nem nada. O Vitor era um miúdo que conversava com muitos mais velhos. Portanto, era um tipo que os vizinhos todos me conheciam e eu conversava. Não era um miúdo que falava só muito, não, conversava com as pessoas. Eu não sei se tu já ouviste uma vez o meu filho Klein falar a conversar. Ele tem 10 anos e ainda é mais ou menos igual a mim.
falar bem, estás a ver? É um miúdo que as pessoas estranhavam mais porque, na província, assim, as condições eram muito difíceis, como é que aparecia um puto que conversava assim, já daquela forma, estás a ver? E então, eu já tinha esta característica de conversar bem com as pessoas. E na escola, para além de tudo que já contei, eu fazia muitas perguntas. Então depois levaram-nos para a OPA. Não é a OPA nada. Para o INAC. Instituto Nacional da Criança. Então, o conjunto de alunos que foram selecionados para o INAC, eu era um bocadinho distinto porque fazia muitas perguntas quando nós fôssemos visitar uma empresa, porque havia aquelas coisas, os alunos eram acompanhados, hoje vão visitar o partido, amanhã vão visitar as Forças Armadas, depois vão visitar os assuntos sociais. E fazias uma boa... E eu mandava perguntas que sacudiam os mais velhos. Então, tipo, isso ok. Já sabia que o Vitor Hugo perguntava muito. Quando um dia eu fui visitar a rádio... Não, antes de visitar a rádio, havia um concurso na Rádio Malange, de cultura geral. E eu ganhava muitos concursos. Eu ganhava todos os miúdos, quase sempre, está a ver? Havia muito... Olha, uma das pessoas que fazia os concursos era o Torres Cândido, aqui do canal lá. O Torres Cândido, ele via e dizia assim, está a vir aí o miúdo da machine de bicicleta. Porque eu via eles lançarem um concurso na rádio, eu pegava na minha bicicleta, eu via as perguntas. Depois vi, aqui é Canja, vou lá. Eu agarrava na minha bicicleta com o meu chapeuzinho, assim, um milho franzino chegou, estás a ver? Vitor, desculpa, não mudou muito, mas vai continuar. E então eles colocavam as perguntas. Só que eu ganhava muitas vezes. E inclusive, eu tenho uma caneca uma caneca, só sobrou a caneca, que eu tinha ganho num concurso, isso foi já há 20 anos, para aí. A minha mãe ainda tem essa caneca. Então era mais ou menos assim. Depois, então convida-me a visitar a rádio. Quando eu entrei na Rádio Malange... Sim, isso aqui é a minha casa, não é? Eu nasci para isso. É assim... Tu encontras alguém, vais a um lugar e dizes, eu tenho a ver com este lugar. Eu tenho a ver com este lugar. E foi. Isso me pertence, não é? E foi mesmo um sentimento de pertença. E foi. Eu acho que cheguei no sítio certo, na hora certa, para fazer aquilo para o qual eu nasci. E depois disso, devem ter passado mais algum tempo, tu vens para Luanda. Qual era o teu propósito saído de Malange? Não, assim, depois aí, aquilo, eu fazia depois o programa Recreio Infantil, que ainda existe até hoje na grelha da Rádio Malange. Eu fazia o programa Recreio Infantil com António Soni, com a Emirene Cláudia, com a Rita Solange, que está na TPA no Bengo, e com a... com a coisa Fernandes. Eu esqueço-me o nome dela agora, o primeiro nome. E nós fazíamos o programa. E eu nem era mais craquito, era um rapazito entre elas e tal. Eu até errava boi quando era criança lá na rádio. Tinha boi de medo e não sei o quê, mas foi muito pouco tempo. E então, nós líamos muitas cenas e tudo mais e fazíamos o programa infantil. Só que depois nós fugimos à guerra. Depois da guerra, isso foi em 94, quando entrei. 93, 94, Mas depois, 4 anos depois, né, nós tivemos que fugir. Então fugimos à guerra e ficamos aqui em Luanda. Voltei a Malange em 2000. Porque, na verdade, havia uma ideia de que eu iria viajar com a minha tia, a tia Vivinha, que trabalhava aqui na Jota, que era Maria Olivia Mendes. Nós iríamos viajar com ela para a Zâmbia, porque ela tinha sido enviada para uma missão de serviço na Zâmbia. E eu e o meu irmão Kusse iríamos com ela. Só que ela viaja e morre. Teve um acidente de viação lá, em pouco tempo. Nem fez, 2 meses. E o sonho de ir para fora foi-se também. Então, aí voltámos para Malange. Portanto, o meu pai e a minha mãe basámos para Malange. E eu voltei para a Rádio Malange. Só que volto para Malange, já não dava mais para fazer programa infantil. Estás a ver? O puto já tinha crescido um coche. Já não se enquadrava bem. Então, o Tony João convida-me a ir para um programa que era o Clube da Cidade, que era um programa domingo de manhã, ano 2000. Então, no Clube da Cidade, também Tony só me ensinou um dia. Um bocadinho. Não, porque assim, eu aprendia muito rápido. Aliás, até hoje, eu aprendo hiper, mega, super rádio quando se trata de uma coisa de comunicação.
Não, isso é a minha vida. Eu não sei explicar essa capacidade que eu tenho de aprender as missões aqui quando se trata de rádio. Então, o Tony João levou-me para o Clube da Cidade. E fazia muito sucesso, sabe? Eu ficava na rua e não sei o quê, a fazer o programa do Clube da Cidade, e era muito fixe. Mas depois deram-me um programa que é o Som Total. Era um programa musical. E eu fazia o Clube da Cidade ao domingo e depois fazia um programa da tarde. Esqueci-me o nome do programa da tarde. Só que não me pagavam, né? A Rádio Malange não me pagava. Era tudo de borda. Mau hábito. Mas era um puto muito craque. E era tão rápido que rapidamente conquistei a minha audiência, Malange. Tinha 18 anos, tinha vindo para Luanda, eu era fã da Patrícia Faria. Hiper mega fã. Eu tinha uma namorada, Aninhas, ali na Vila Alice, como a voz ou menos. Por isso é que depois a Patrícia ficou tua comadre. Também. Yeah. Eu tinha uma namorada ali, Aninhas, e eu discutia com a Aninhas, porque eu ficava grudado a ouvir o programa da Patrícia Faria. Na verdade, eu ouvia todos os programas da rádio, não é? Mas... Tens uma atenção especial. Eu amava o programa da Patrícia Faria. Então, ela foi nossa convidada a semana passada. Um beijo bem grande. E então, quando eu volto para Malange, eu gravava muitos programas aqui da rádio e não sei o quê, eu trago muitas ideias, levei muitas ideias para Malange. Então, já a minha dinâmica era meio a Rádio Luanda, então era um tipo diferente. E eu criava coisas incríveis. Eu roubei um rádio do meu avô. Não roubaste, tiraste sem pedir. Não, eu roubei mesmo, tirei o mambo, levei. Então, eu tirei o rádio do meu avô e levo para a rádio, estás a ver? Eu e o Mano era o DJ, e nós fazíamos assim. O Cota Walter tinha uma discoteca que era Cantinho da Marimba. Yeah. Íamos pedir emprestado a coluna, a aparelhagem do Cantinho da Marimba para irmos tocar rádio e fazíamos publicidade para a rádio, estás a ver? E depois havia lá... Será que era para fazer a compensa do não pagamento? Não, nós não queríamos ter... nós não queríamos trabalhar com as condições que a Rádio Malange tinha. Aliás... Ok. Na verdade era uma reinvenção, não é? Era uma ousadia incrível, porque nós inventávamos muita cena, estás a ver? E então dávamos uma qualidade diferente daquilo. Ou seja, ele na técnica misturar as cenas e não sei o quê, e eu fazer lá as cenas todas. Então eu disse, pô, mal, vamos arranjar patrocínios. E então fomos fazer pedido numa de Gugu. O Gugu vendia diamante. E lá, sabes que Malange vendia muito, tinha por exemplo as Corp, não sei, depois tinha muitos bosses. Tu já foste à Lunda, não é? Não. Yeah, tu se vais à Lunda, por exemplo, tem assim, Bosse Joaquim, Bosse não sei mais de quanto, Bosse, estão todos nomes assim, Bosse nomes de Zairense. Então o Gugu vendia diamantes. Ele era o Gugu Terminator. E eu tinha que fazer publicidade do mambo do Gugu para ele me dar dinheiro para fazer assim, para comprar umas coisinhas. E eu e o mano dividimos o dinheiro, estás a ver? Não dávamos para a rádio, porque a rádio não nos pagava. Então era assim, vendendo... Como é que era? Nós tínhamos que falar qualquer coisa, já não me lembro. Só me lembro do número de telefone. Que é... Vender... Vender não six, ou como é que é? Eu me lembro assim às vezes dessas brincadeiras. Eu tenho essas gravações ainda. Tenho em cassetes. Vender não six. E dizia-me lá, Gugu Terminator. Então foi assim. Isso foi até 2002. Estás a ver? Porque eu já era o Vítor Hugo conhecido das escolas. Portanto, depois estudei a minha décima primeira no INE. E então era um rapaz conhecido, ok? E então Malange inteiro já me conhecia. Então eu já era famoso, eu era famoso das escolas todas, porque em todas as escolas por onde passei, como eu disse, desejado, era muito conhecido. Não era nesse sentido? Desejado também muito. Também, não, mas eu tinha uma coisa que era, eu namorava sempre mulheres mais velhas que eu, não era muito, não namorava muitas miúdas. Tinha sempre as namoradas eram mais velhas que eu. Sim. E então, andando por aí, as miúdas, tínhamos namoradas, umas miúdas e tal. Mas nunca nada ao mesmo tempo? Eu gosto tudo ao mesmo tempo, sim. Não era muito assim, às vezes tinha 2, 3 namoradas e tal. Entendes? E eu gostava das miúdas muito. É? Sim, eu não bebia, não fumava, não andava muito na rosca com os meus amigos e tudo mais. Eu gostava da era de estar na rádio, estar com as miúdas e ir para a escola. Eu não arranjava problemas com absolutamente ninguém.
Não nesse sentido. Meu pai ficava muito zangado comigo e tal, por isso, mas na boa, que eu era tipo educado, o meu quarto era muito organizado, fazia as minhas cenas no cubículo e estava-se bem, não dava trabalho, não reprovava, não era indisciplina. Estavas alinhado, né? Yeah. Eu acho que era uma coisa muito normal para a minha idade. Às vezes uma vez gostava, dizia, yeah, porque eu acho que o pai tem orgulho quando o filho, pelo menos quando o filho é macho, eles gostam. Quando depois é uma coisa que eles não gostam, então dá muito orgulho, mais vale ter ser mulherengo do que outra coisa. Mas naquela altura também não havia muito isso, estás a ver? Então... Você está a falar de quê? Eu estou a falar, tu estás a entender, e os ouvintes também. E então... Não entendes? Muito dificilmente eu entendo coisas nas entrelinhas. Ah, pronto. Mas vá. Então, em 2002, depois de toda aquela fase de grande sucesso na rádio, Malange, eu já passo a um colaborador quase que remunerado. Quase. Como é que funcionava isso? Mês sim, mês não? Não, davam uns estímulozinhos. Na altura, o diretor Matari estava lá, dava-nos uns estímulos fixos e tudo mais. E eu agradeço muito a todo o pessoal da Rádio Malange, o Torres Canto já me estava lá, o Nelo de Carvalho, o Carlos Jorge, o Tony João, o António Sono, o José Jamona, Pronto. Estava lá o Adão Camulça, a Eugênia de Carvalho, e essas pessoas ainda estão na rádio. Algumas estão na Rádio Malange ainda, já morreram e tudo mais. No meu caso, Tony João, que é uma pessoa que para mim é o meu herói, o meu grande mestre. Eu depois estou um dia a andar de bicicleta e vão duas madres à minha casa. Eu sempre estive muito ligado à Igreja Católica. Estás a ver? E então vão à minha casa e me convidam a vir trabalhar para Luanda. É da liga que tu fazes parte até hoje, não é? Da Livegum. Da Livegum. Não, a Livegum, eu era miudinho, não era assim que acontece. A Livegum é uma associação de liga da velha guarda de Malange. Mas tinha um braço, um projeto que congregava a miudagem. E nós tínhamos a escola de informática, a primeira escola de informática, provavelmente depois do ano que estava em Malange. Havia escola de informática, havia teatro, havia dança, ok? E então eu estava muito envolvido com esta associação e fazíamos programas muito bonitos, muito educativos a nível do desporto. Tínhamos um grande líder, o Sr. Carlos Cunha, e outras pessoas, naturalmente, que desenvolviam ali atividades incomensuráveis, que nos forjaram muito para a vida. E éramos felizes com pouco ou com mesmo nada, né? Estás a ver? E então era mais ou menos isso. Pronto, mas depois vieram tantas dificuldades. Quem me foi buscar a minha casa para vir trabalhar para Luanda foram a irmã Nemésia e a irmã Nati. A irmã Nemésia está em Malange até hoje. Acho que a irmã Nati também deve estar lá, nunca mais a vi. A irmã Nati era secretária do Dom Luís Maria. Dom Luís Maria era o bispo de Malange. E a irmã Nati estava lá Elas foram à minha casa, porque elas eram minhas amigas, já gostavam de mim, conheciam muito da rádio. E como eu gostava muito de ler, ia muitas vezes buscar livros lá nas irmãs, porque não tínhamos livraria, aliás. É uma pena que mesmo 20 anos depois não há livrarias quase, não é? E então... livrarias a fechar. Sim, de facto. Mas há uma que abriu muito recentemente. É uma espécie de uma dualidade. Livraria mais qualquer coisa, da Dona Débora. Um beijo para a Dona Débora, que tenha como tu lá no Nova Vida. Boa. Que é que insiste, persiste e não desiste. Ainda bem. E então, eu ia buscar livros às madres. Porque era o lado, eu buscava conteúdo para os meus programas na rádio. Okay. Porque não tínhamos internet. Eu era cachico do Jorge Gomes. O Jorge Gomes a fazer o disco Holândia. Estás a ver? O meu falecido irmão ficava com um fio, né? E depois, não sei se nós tínhamos um pau fininho, comprido, que limpávamos teia da aranha. Então, eu tinha que subir. Olha, atenção. Não vai assim, não. A minha casa em Malange é reis de chão, primeiro andar, e depois tem um teto brutal, e tem depois um chaminé fininho, comprido. Então, Mas tu passavas lá. Eu passava lá. Eu subia com aquele pau para amarrar no chaminé. Aquilo dava tipo uns 30 metros de altura, ok? Com um fio fininho de telefone
punham-me num prato de alumínio, para o meu irmão lá embaixo dizer, como é? A rádio está? E ele dizia, já! Não, Vitor, puxa mais para lá. Porquê? Porque nós recebíamos o sinal pessimamente mal. Então, quanto mais alto estivesse a antena, melhorava o sinal. Então, eu gravava o Jorge Gomes, o Discolândia, e depois passava a noite a escrever as dicas que ele deixava no programa, e no dia seguinte passava no meu programa. E nem tinhas como, também não tinha como gravar, né? Não tinhas que. Não tínhamos como gravar. Não, então aquilo, gravava aquela coisa assim, era uma coisa que não, então. Mas não podias ir na gravação, por exemplo, da rádio e pedir o programa gravado? Não, a Rádio Malange é uma espécie de morgue. Era uma espécie de morgue. Não existia. O que existia eram microfones e uma antena, ok? Para gente, nós não tínhamos condições absolutamente nenhumas. Só para ter ideia, os meus amigos diziam assim: não, eu estou a falar de uma realidade, não estou a esconder. Não. Hoje é uma coisa completamente diferente. Ainda bem, né? É vergonhoso escondermos a nossa realidade. Então eu não venho aqui para tipo, mentir coisas, não tem esse jeito. Não, sério, agora, então, naquele tempo, tanto que os meus amigos, que era assim, nós brincávamos, depois tinha uma altura em que eu tinha que decidir, ou vou brincar, ou vou para a rádio. E eles me insultavam que eu estava aí no Toninho João Cachico da Rádio Malange, porque eu ia limpar a pôr na rádio. Do tipo, era tão suja a rádio, que, segundo eles, que quando eu passasse, levantasse o pé, ficava a marca do meu pé no chão. Por causa da... Mas era ali que eu gostava, era aquilo que eu amava. Aquilo que tu querias fazer. Era aquilo que eu quis fazer. E eu não estava nem aí porque as pessoas me estivessem a dizer. E era assim. E o preço que muitas vezes tinhas que pagar eram essas estigas e abdicar de um tempo com os teus amigos. Não, porque assim... Mas sabias o que é que querias. Porque eu tinha que escolher. Ou eu vou estar com os amigos na brincadeira e nos namoricos, isso e aquilo. Porque assim, eu era um gajo fogoso. Eu podia ter uns amassos com margarina, mas se tivesse que ir para a rádio, deixavam boa. Porque era aquilo que eu quis fazer. Não confundia. Tinha foco. E então, os meus amigos instigavam aquela cena toda. E eu basava para a rádio, fazia as cenas todas, não sei o quê. Mesmo que nós estivéssemos num boda, numa festa, estivéssemos mesmo a cuiar, eu olhava para o relógio e dizia assim: ficas ou vais? Se eu ficasse era aquele momento. Se eu fosse era o meu futuro. Eu basava. E então, este lado determinado é antigo. Então, a irmã, voltando à cena de há pouco, a irmã elas vão à minha casa, a irmã Nath e a irmã Nemésia. Vitor, sim. O bispo está te chamando. O bispo está me chamando para quê? Eu não gostava muito de ter com o bispo porque eu usava brinco. Na altura nem usava brinquinho, era argola. E sempre que o bispo me visse, metia-se com o meu brinco. Eu estava a achar estranho, estás a ver? O bispo está me chamando. Eu vou lá. E eu chego lá. O Guito! Sim, Dona Maria. Então vais trabalhar aqui, na Rádio Eclésia. Eu disse, não quero trabalhar na Rádio Eclésia. Por que não, Guito? Então, bispo, eu o próximo ano vou embora para Luanda, para a universidade, não quero nada de trabalhar aqui. Então vais ter com ali, nessa altura tinha ido o Alexandre Cose, a Fátima Neto e o Frei José Paulo. Foram para Malange ver com quem é que pudesse lá ficar em 2002 para fazerem parte dos trabalhadores para a Rádio Eclésia Malange. Ok. Bom, nessa parte já agradeço. Um abraço para o nosso presidente, porque desde 2002 que a Rádio Eclésia tinha as antenas montadas, só está a trabalhar esse ano, roçaram. É que a Igreja Católica provou aquilo que o diabo amassou, mas conseguiu. Então, não há mal que dure para sempre, não é? Sim. Pronto, ok. Um dia que amanhece é uma lufada de esperança. E então, eu tinha sido convidado naquela altura para trabalhar para a Rádio Eclésia em Malange. Ou seja, queria-me tirar da Rádio Malange para a Rádio Eclésia. Mas não me interessava sair da Rádio Malange para ir para a Rádio Eclésia Malange, porque meia dúzia de meses depois eu iria vir embora para Luanda porque não tínhamos universidade. Na verdade, eu não tinha muita vontade de universidade. Ou seja, não havia mais nada para fazer em Malange. Então já vou estudar. Então vou só já estudar, porque essa angança de escola não era muito forte. Okay. Porque eu nunca fui muito barra na escola. Mas nunca reprovei um ano, mas não era fogueiro, nem disciplinado, nem nada. Mas eu tinha que estudar um bocadinho mais. Então o Frei José Paulo diz, na altura era Frei, agora é padre. Ele diz assim: então tu não vais ficar aqui em Malange, vais para Luanda, porque ele acha que gostou de mim. Gostou de mim. Engraçou-se lá com umas respostas que eu dei. E eu disse, porreiro, fez nada. Vou ter salário, não sei o quê, Então, eu não tinha dinheiro para vir. Meu pai trabalhava na Sonangol.
estava a cumprir uma missão no Mochico, porque na altura, a Sonangol, Malange, havia uma direção regional, que era Kwanza Norte, Malange, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. O meu pai estava numa missão no Mochico. E eu ligo então para o papá, papá, olha, convidaram para ir trabalhar para Luanda. E ele disse, quando? Não, agora sou assim... não, Paris, ainda não foste porquê? Tem de ser para já, né? Não, papá, não tenho dinheiro. Não tens? Então, olha, filho, eu também não tenho. Fónix. Vou no Dom Luís Maria. Dom Luís Maria, não tem dinheiro para viajar? Não tem. Não, vai para a irmã Nath e vai te dar o dinheiro. Dom Luís Maria, Pérez Dom Raida, deu-me $100 em 2002. Era novembro de 2002. Dá-me o cumbu e eu venho para Luanda trabalhar. Então, foi lá onde eu encontrei o Francisco Miguel, Gabriel Veloso, o Manuel José, o Alexandre Cose. Manuel José, o dinheiro. É o dinheiro. Ele fez uma troca radical, né? Yeah. Que eu agora já nem sei quem é o Manuel José. Yeah. Encontraste-os todos lá. Encontrei o Abílio Cândido, o Adão Tiago, Nádia Camate, Alexandre Cose, João Pinto, Antônio de Souza. Era um boi de craques. Yeah. Feras mesmo, Wanda, de Carvalho, toda. Eles receberam-me lá. E então puseram-me a trabalhar. E aquilo era assim. Só que eu puseram-me a trabalhar de manhã. Mas eu percebi, naquele tempo, que havia duas coisas. 2003, eu comecei a trabalhar em novembro de 2002. Ou eu esforçava-me para rapidamente atingir o nível deles, ou meia dúzia de meses depois, eu iria ser expulso, porque não estaria a render ao nível deles. Então eu não quis saber de namorada, nem nada, nem nada. Eu só fiquei mesmo na Rádio Eclésia. Eu era viciado, eu entrava às 6 da manhã. Isso aí é às 6 da noite. Bombava até às 13 horas. Como não tinha amigos, eu fui viver na Vila Alice, em casa dos gingongos. Sim, dos teus amigos. Yeah. Dormia, eu tinha um colchão pequenininho, fininho. Cabias bem. Sim. Não reclamo. Yeah. E tinha a Josefina Comba ainda. Yeah. A Josefina Comba. Tem que falar da... temos uma colega muito fixe, a Márcia Julela, a Margarete Nangakovie. Esqueci o nome dela, vou me lembrar depois. Então, João Pinto. E então, eu bombava todo dia. Entrava às 6, saía tipo às 20. Eu não tinha nada para fazer. E aliás, eu só tinha certeza de uma coisa. Quanto mais eu fizesse, mais rápido iria melhorar. E quanto mais rápido eu melhorasse, cresceria. E quanto mais rápido eu crescesse, eu ia ter um espaço lá dentro daqueles craques. E foi o que fiz. Eu era altamente curioso, muito assanhado. Eu mexia muito na Rádio Eclésia. Eu não sei se podes pôr isso no passado, mas continua. E o Manuel Vieira. Então foi assim. Eu cheguei lá nessa altura e trabalhamos. Depois, e fomos andando. Na verdade... Ficaste quanto tempo na Rádio Eclésia, Vitor? De novembro de 2002 até princípios de 2004. E então houve lá uns bifezinhos, depois entrou o Almir, depois entrou o Benedito Joaquim, hoje agora é Caela, antes era Benedito Joaquim. O Benedito Caela, e nós andávamos de moto, tá vendo? O Benedito mandava umas botas, hoje está muito fato e gravata, mas ok, fine. Andava umas botas lá e eu e o Benedito nas motas, né? Eu e o Gabriel Veloso. O Gabriel Veloso e eu. Vocês tinham o mesmo tamanho, né? Gabriel Veloso? Tu e o Veloso? Não. O Veloso já era mais fortinho. Também era lindo. E já gostava muito de dinheiro naquele tempo. Andávamos muito a ir fazer entrevistas naquelas bandas lá basquetebolista, né? Do Kikolo, tá vendo? Entrevistar os professores ali. O Veloso me levava um bocado a sítio, o Francisco. Não, eu andei sempre mais com o Veloso. Era mais o Veloso na moto. O gajo andava atrás, eu que andava a conduzir. E ela me instruía. Porque eu não conhecia. Ok, ele que dava as direções. E depois, eu não sabia andar de moto. Não. Depois assim, o Veloso e o Francisco Miguel, né, traziam as peças e não sei o quê. Não, o Francisco Miguel já era craque, estava lá dentro. Mas o Veloso ainda estava assim. Mas eram os craques, já conheciam os diretores das escolas, o Dr. André Soma,
o Silva Adolfo, falecido Silva Adolfo. Nós tínhamos ali os cotas da educação, nós fazíamos um programa de educação Luanda escolar que era feito pelo Walter Cristóvão. E então, os diretores sempre quiseram me conhecer, mas o Vitor Hugo de Malange, novo locutor e não sei o quê. Eu trago aqui isso. Então eles tinham que levar lá para os diretores, né? Que é para conhecer os diretores, e mais umas mochimazinhas também. Mas eu nunca fui muito desses manos, mas eu basava. Andava com o Veloso, comíamos ali numas barracas e tudo mais. E era uma coisa assim muito fixe. Bem ao estilo. Era uma coisa muito fixe porque aprendíamos muito, não sei o quê, mas era uma aventura brutal. Naquelas motas, lá tinha uma Peugeot, que depois ia arranjar muito ali numa oficina na... esqueci o nome. Eu queria arranjar ver um mulato Nando, um puxinhozinho, tá vendo? Um latão, tem uma moto amarela. Eu não conheço, eu não andava nesses vossos caminhos. Poxa, não é chamamos. Dá um boi de saudades, né? Depois eu tive uma garina, não vou dizer o nome dela, você vai dar muita marca aqui. Então, essa garina ajudou um bué, tá vendo? Na Vila Alice. Não, porque a gente vivia mal na Vila Alice. Era assim uma cena, tinha muitas dificuldades e tal. Depois estava o falecido Arthur, a Luísa e a Jerusa já não viviam lá no prédio, vivíamos ali na Sematex, aqui na Vila Alice, na Eugênio de Castro. Terceiro ou quarto andar, já não me lembro bem. Então nós íamos buscar água aqui embaixo nos bidões. Aquele prédio faltava luz para caralho. O meu comigo mandava muita barata, meu. Olha, aquele era um cubico de muito malanjinho. Olha, Kennedy dormiu aí tipo uns 15 gajos, meu. Mas era assim, era uma vida em que eu trabalhava de segunda a segunda. Durante 6 meses eu não tive namorada, nem quis saber disso. Era mesmo só work. Work. Mas era bombar a sério. Fazia tudo, eu aceitava fazer tudo. Aliás, eu não aceitava fazer, eu me oferecia para fazer. Eu fazia de madrugada, eu saía de fazer de manhã, eu depois vinha tarde. Eu vivia naquela cena. E nós comíamos num bar ali ao lado no Tavares. Nós ficávamos no Tavares. E nossos grifos eram comprados mesmo ali no Arraió, naquela zona ali da... a Sónia, tinha São Perdigão. E a Sónia... A Sónia vivia aqui ao pé da sede do Banco Sol. Eu cangava a Sónia, lhe punha na moto. Basávamos ali, tinha a chulé, aqui vendiam sapatilhas. Então, eu ganhava $300 naquele tempo. Pô, uma coisa que eu sempre gostei, me pagaram sempre bem. Eu ganhava $300 naquele tempo na Rádio Eclésia. Futuquei quando eles me diminuíram o salário. E quando me diminuíram o salário, aí mesmo já nosso problema começou. Porque a ideia seria o combo subir, né? Não diminuir. Mas estávamos já prevendo a crise. Não é nada da crise. Então, eu fazia uma cena que era... Eu comprava uma chulé ali, umas sapatilhas, punha no avião e mandava a minha mãe vender em Malange. Depois eu descobri... Não, calma aí. Vou passar a mandar uns vestidos. Eu basava com a Sónia. Ela escolhia. Eu basava com a Sónia. A Sónia escolhia os vestidos. Eu embarrava aquele mambo tudo, mandava para o Malange e minha velha paiava, tinha um combo extra. Mas depois daquilo, eu disse, não, vou começar a vender moto. Vendeste quantas? Eu vendia as motas. A moto eu ia comprar de frente a Brasília. Vendiam lá umas rápidas. Aí tinha uma loja, vendia muitas rápidas. Naquele tempo tinha jogue. Jogos. Só que assim, aqui havia boi de jogo, mas lá não tinha jogue. Então eu comprava as motas aqui. E mandavas para Malange? Não, eu que levava. Como é que eu conseguia? De moto? Não. Levavas num carro. O tio Laburinho, ok, é irmão mais novo do irmão do meu pai. Esse governador de Cabinda. O Tissabu, né? Irmão mais velho do meu pai. É irmão mais velho do tio Laburinho. Eu ligo para o tio Laburinho, eu que tenho quero só levar uma moto para Malange. E ele fala então com um senhor, que eu não, olha, se lhe vi, não sei se não existe esse mais velho. Trabalhava no terminal militar. Um conta chamava Delfina. Um senhor chamava Delfina aí no militar. Esse cota, quando o tio Laburinho lhe liga, vem o meu sobrinho, põe lá no avião, leva lá a moto dele para Malange. Eu fico já amigo desse cota. Primeira vez eu baso. Porque... Depois já não precisaste de indicação. Depois não precisei mais dele, tá vendo? Então... Aquilo era simultâneo. Olha,
Depois disso tinha um colega em Malanhas, que eu já não precisava mais bazar. Ele é que recebia as motas em Malanhas. Então vendia. Eram uns árabes e não sei o quê. Então era mais ou menos assim. Ou seja, isso foi o tempo que eu tive na Rádio Eclésia, durante aqueles 2 anos que eu estive a trabalhar na Rádio Eclésia, até 2004 e tal e quê. Epá, esse foi o meu business. Estava na rádio, fazia meus mamos, comecei a vender sapatilha da Chulé. Ainda tinha uma daqui da Chulé dos combatentes, tinha 2 lojas da Chulé. Árabe, né? Não, esse é mesmo angolano. Depois ficou o Mocamba, porque ele depois ficou Mocamba, começou a me vender sapatilhas mais baratas, já me ligava. Ou seja, eu tinha uma capacidade muito forte e rápida de fazer amigos, conhecer as pessoas. Epá, e as pessoas simpatizavam rapidamente comigo, depois ficavam mãos bradas, então tinha muita confiança. Porque acho que é uma coisa que eu consigo passar para as pessoas, é conquistar a confiança das pessoas. Isso não é depois aquele. Então me davam um boi de sapatilha, eu baiava lá em Malanhas. E depois só tipo, dava outra consignação, né? dava uma consignação, punha no avião, eu ia lá no aeroporto, arranjava assim uma pessoa, Um portador. levava as motas, já não precisava mais. Enquanto a Delfina estava no terminal de carga, era o boss lá, eu basava, já falava com ele, punha na moto e eu estava bem. Então vendiam lá as motas. E assim eu ganhava um combo. Estamos a falar do ano de 2004. Não, isso foi já até 2004. 2004 para aqui, aí a história é outra. Pronto. E porque a história é outra, vamos falar no outro bloco. como é que saí da Rádio Eclésia, como é que entrei para a Rádio Rádio Luanda. Luanda. E depois também como é que saíste da Rádio Luanda e essas coisas todas. Estamos a vir. É só um VaptVupt. O Miguel vai dar-nos a publicidade. Já sabe, o seu negócio vai crescer, sim, mas você tem que ajudar. Tem que fazer a escolha certa. 99.9, a última dos 90, mas é a primeira na audiência. Aqui também já voltamos lendo as mensagens daqui.